projeto de lei, ele, em nada, atende necessidade de política pública voltada para o setor. O objetivo desse projeto é criar atrativos para a privatização do setor de água e esgoto sanitário e acrescenta a distribuição de gás canalizado de forma a trazer isso para a regulação da ARSAE, de modo a ofertá-lo ao mercado. Nós estamos diante de um projeto extremamente perigoso, com consequências muito graves para a sociedade mineira, que não teve debate, a não ser esse promovido por nós nessa audiência pública. Era necessário um processo que envolvesse os municípios, que envolvesse mais a população, além de todos os convidados que estiveram aqui conosco. Esse projeto, ele indica, além da perspectiva da privatização, o aumento da tarifa, porque muda, né, qual é o parâmetro que vai ter a tarifa aqui no nosso Estado. Essa centralização na ARSAE, conforme um convidado levantou, ela tem como objetivo possibilitar um processo de privatização, né? Nós sabemos que os interesses das empresas é diferente do interesse público. O interesse público tem, o poder público tem a tarefa de garantir direito, a iniciativa privada não trata de direito, trata de mercadoria. E, nesse sentido, é estranho ouvir, depois de 2 anos, nós estamos no 3º ano do governo Zema, o argumento de que não se deu conta de prestar serviços à população, por isso são necessárias as mudanças. Mas por que o governo Zema não tentou nada no 1º ano, não tentou nada no 2º ano, para no 3º ano utilizar o que ainda não foi universalizado, utilizar os dados para justificar as alterações que estão sendo propostas no projeto? Eu tive a oportunidade, na reunião que debateu o projeto, de fazer esses questionamentos. Não é uma mera mudança colocar a ARSAE na vice-governadoria. Então, a gente não entende qual é o papel da vice-governadoria e todas as autarquias, elas ficam ligadas às secretarias. Ninguém fica ligado à vice-governadoria. Então, está atacando o papel regulador da agência. Está tirando da agência o seu papel de controle. Então, assim, é um conteúdo gravíssimo. E traz para a ARSAE a questão do gás canalizado. O diretor-presidente fez a gentileza de me responder no Twitter, dizendo que era um mérito. Aqui ele não veio, né? Mas no Twitter ele me respondeu, dizendo que é um mérito trazer a regulação do gás canalizado. O que ele traz para a ARSAE, a responsabilidade do gás canalizado, é para a sua privatização. Porque nós temos aí uma possibilidade milionária de lucros, né, relacionados a isso. Então, assim, é um projeto que tinha que ter tido mais debate, né, desde a Comissão de Constituição e Justiça, agora na Comissão de Administração Pública, para que a população compreendesse, né, os riscos, os municípios compreendessem os riscos, a descaracterização da agência reguladora, que sim está acontecendo ao ir para a vice-governadoria, né, a reforma administrativa o ano passado, ela determinou o papel, inclusive, da vice-governadoria, as secretarias. Então, não é uma coisa, não é meramente técnico, como tentam colocar, que não tem problema nenhum, não faz diferença nenhuma. Faz diferença, sim, porque está tirando esse papel regulador, está tirando o controle das atividades decorrentes do cumprimento da legislação relativa ao abastecimento de água e ao esgotamento sanitário. A previsão dos reajustes da tarifa, né, eu já mencionei, muda, e essa mudança significa aumento para... É o Legislativo autorizando a possibilidade de aumento para a população mineira. Então, é uma nítida interferência na regulação do setor, feito por um governador de um partido que é contra a interferência. Mas é a interferência para preparar para a privatização. Porque tem uma mudança de tática do governo. Como o governo não consegue enfrentar, trazer o debate direto da privatização da Gasmig, privatização das
CEMIG, ele está atuando pela gestão e ele está fazendo alterações na legislação que possibilitem que o setor privado avance naquilo que tem que ser uma prestação de serviço público. Enfim, é muito grave, não atende nenhuma necessidade de política pública esse projeto de lei, as alterações propostas pelo projeto de lei 2.274. Acho que a nossa tarefa é continuar o debate aqui na Assembleia Legislativa, na perspectiva de que nós discutamos cada vez mais o seu conteúdo, porque o argumento de quem é favorável ao projeto simplifica, como se não tivessem mudanças significativas e fossem meras adequações à legislação federal. Não é verdade. As mudanças elas trazem possibilidades muito concretas à privatização, ou, como eles chamam no projeto de lei, a desestatização. Isso está escrito no projeto de lei, não é? Incluindo, além do abastecimento de água e do esgoto, a questão do gás canalizado, que também traz para a SAI essa responsabilidade. Quero agradecer a todos os convidados que estiveram conosco, né, reforçar o compromisso do nosso mandato na luta contra qualquer modalidade de privatização. A luta contra a privatização não é um mero discurso, é porque nós compreendemos que tudo aquilo que se torna privado não melhora. Né? O privado ele só faz com que as relações se tornem não de direito, mas de mercadoria, se tornem de clientes, né? E não de cidadãos. E o Estado tem um pacto conosco. Quando o Estado recolhe os seus impostos, ele tem um pacto com cada cidadã, com cada cidadão, de que esse imposto tem que ser revertido para a melhoria da prestação dos serviços públicos, não a retirada dos serviços públicos da vida do cidadão. Me lembro que, no dia 6 de maio de 1997, a companhia Vale do Rio Doce ela foi vendida por 3,3 bilhões de reais. Na época, a Vale era avaliada em 30 bilhões de reais. Então, a privatização, como muito nos ensinou o nosso saudoso Aloísio, com todos os seus estudos, demonstra que a privatização interessa a quem compra, mas não traz repercussão nenhuma para a vida da sociedade. Então, esse debate precisa ser feito mais vezes. Vou propor uma nova discussão na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que é para onde o projeto seguirá agora, de modo que nós tenhamos mais debate, mais discussões, mais elementos em relação a esse conteúdo do projeto, que, sim, traz mudanças e abre oportunidades para a privatização de áreas que o Estado tem que cuidar. Né? E, se ele não cuidou ainda, é preciso que, antes de tudo, o governo Zema demonstre os esforços que foram feitos antes dele apontar que a saída é a privatização. É assustador você escutar que o governo Zema não tem dinheiro, enquanto ele pratica bilhões de reais de isenções e renúncias de receita todos os anos. Em 2020, ele renunciou de receita própria tudo o que foi investido, mesmo montante, né, do que foi investido na área da saúde, por exemplo. Enquanto que na saúde ele só aplicou 65% do que era sua obrigação constitucional. A ordem está invertida, não é? Conversava aqui agora, né, eu tenho um projeto de lei em que a gente tenta corrigir uma distorção absurda, porque todos que estão me ouvindo que têm carro pagam 4% do valor do carro de IPVA. Mas as locadoras pagam 1%. Ninguém consegue explicar por que as locadoras são privilegiadas em Minas Gerais em detrimento das pessoas comuns que pagam os seus impostos. Não é? Então, a gente tem essas distorções que precisam ser enfrentadas. Quero agradecer, então, cada convidado, agradecer os deputados e deputadas que estiveram presentes aqui durante essa audiência, a deputada Ana Paula Siqueira, a deputada Laura Serrano, o autor do requerimento junto comigo dessa audiência, deputado professor Cleiton, os nossos convidados que trouxeram discussões importantes, então o Esmeraldo Pereira Santos, o Rodopiano Marques Evangelista, o Francisco dos Santos Lopes, o Edson de Oliveira, o Marlon do Nascimento, o Eduardo Pereira, o Jairo Nogueira,
o Paulo Roberto Coelho, o José Afonso, o Elbert Figueira Araújo, todos esses que estiveram conosco, fizeram um debate. Faltou que foi uma mulher, né, gente? Muito homem falando nessa audiência. Nós temos que democratizar isso aí. Vocês foram presididas por uma mulher, né? Mas tem que ter mais mulheres falando.